Graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento de estudarmos juntos a Tua Palavra. Senhor, pedimos a Tua graça e misericórdia, me capacite a transmitir a Tua Palavra, me capacite a transmitir os Teus ensinamentos, também capacita da graça para cada um que está ouvindo, abençoa também a conexão, nos concede capacitação para a transmissão também, revelação da Tua Palavra, nós te pedimos, a Tua misericórdia vem estar descendo, a Tua unção vem estar sendo transmitida, Tua graça vem estar sendo transmitida, te pedimos graça, paz e misericórdia para a nossa casa, para as nossas igrejas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, o assunto de hoje são 3 assuntos, que é a imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Então, são 3 temas que fazem parte dos ensinos chamado doutrinas fundamentais, que nós citamos na semana passada. E daqui a pouco eu vou relembrar o versículo que a gente se baseia. Na semana passada, nós ensinamos sobre o ensino dos batismos. Lógico que uma coisa é nós aceitarmos a Jesus, né? Estamos olhando para o Egito, estávamos no mundo, e o primeiro ensino que nós tivemos é o arrependimento, que é 180 graus, ou seja, nós estamos na direção certa. Então, o ato de se converter a Jesus, nós mudamos o rumo da nossa vida. Antes estávamos indo numa direção que nós dissemos, estávamos em condenação, e um dia nós declaramos a Jesus Cristo, então nós nos dirigimos na direção correta, 180 graus, o arrependimento ou o novo nascimento. Segunda lição, nós ensinamos sobre fé, que significa o andar em obediência. Sem fé, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Então, fé significa atitudes de fé diária, obediências que Deus pede diariamente para nós. Né? E um dos exemplos que a gente cita é o batismo. Não adianta eu somente verbalizar que eu aceito a Jesus Cristo e ficar parado. Nós precisamos o quê? Ter atitudes. Fé significa atitudes. Temos que provar que aquilo que nós decidimos é verdade. Isso significa fé. E depois, terceira lição que ensinamos na semana passada é sobre os batismos. Batismo significa compromisso, aliança. Por isso que eu botei um desenho de aliança aí, porque Deus é um Deus de compromisso. Ele dá a sua palavra e Ele não vai falhar. E é por isso que é comparado como noiva de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós seguimos a Jesus, uma das comparações que são feitas é do noivo com a noiva. Noivo é Jesus, Ele dá a sua palavra. E Ele não vai falhar. E Ele espera também que a outra parte, que é a noiva, que somos nós, também cumpramos com a nossa parte. Ele diz, eu vou ser o teu Deus. Eu dei o testamento. O testamento é um livro de promessas que é dedicado à sua noiva, que é a igreja do Senhor, só que, da parte de Deus, o compromisso está feito. Ele lançou o testamento para que a sua noiva usufrua. O papel da noiva é a obediência, né? É o compromisso de ser fiel ao noivo, que é Jesus Cristo, tá? Só que nós dividimos esse compromisso em 3 temas, que é o compromisso do batismo nas águas. Aliás, quem quiser ser batizado nas águas, procure o seu pastor, ou um pastor, se alguém não conhece, ou conhece só um diácono, ou um obreiro, um amigo, contacte com ele, que ele vai te encaminhar ao pastor mais próximo
do teu bairro. Se for fora de São Paulo, tipo Minas, eu sei que tem 3 cidades de Minas, podem contactar, por exemplo, eu sei que a Rosângela está acompanhando vocês, ela pode orientá-los e podemos, nesse período de pandemia, a gente pode batizar sim, mesmo que esteja longe. Então, vocês podem contactar e onde você estiver, pode estar até fora do país, tá bom? Nós vamos te orientar, alguém vai te orientar. Eu sei que tem pessoas do Japão, Alemanha, tal, então vocês podem contactar conosco, que nós vamos dar um jeito, mesmo que usemos o sistema de Zoom ao vivo, tá bom? Primeiro, batismo das águas é aliança com a igreja. Quando você batiza nas águas, você está fazendo parte já da igreja, tá bom? Então é essencial o compromisso na igreja. O batismo das águas, lembra? Compromisso com a igreja do Senhor, com os irmãos. Não é o prédio em si, mas são os irmãos, tá bom? Segundo batismo o segundo compromisso que nós temos nessa caminhada até chegar à terra prometida, primeiro, você tem que ser comprometido com a igreja. É essencial. Batismo significa, é essencial você ser compromissado com a igreja. Segundo, compromissado com o Espírito Santo, que você vai ouvir o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia, você vai ter a ajuda do Espírito Santo para você entender e ouvir a voz dele, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito Santo vai morar no seu coração, ele vai começar a falar contigo. E ele vai te orientar na sua vida cotidiana, dia após dia, você vai aprender ao Espírito Santo. Ele fala, ele não é um Deus mudo ou surdo. Ele fala e é atuante. E você vai aprender com o Espírito Santo. O início é quando você se converte. Depois você é batizado no Espírito Santo, que começa uma intensificação do Espírito Santo na tua vida. Segundo compromisso, você vai começar a aprender a seguir a direção do Espírito Santo. E terceiro compromisso, nessa caminhada até chegar à terra prometida, é a aliança do batismo no fogo, que é a aliança com a santificação, tá bom? São 3 compromissos que você tem para seguir a Jesus. Igreja é essencial. Segundo, o Espírito Santo é essencial. E terceiro, a santificação. Deus vai te purificar como ouro, tá bom? É uma recapitulação rápida. Arrependimento, fé, batismo. Terceiro, imposição de mãos, que nós vamos falar hoje. E também ressurreição e juízo eterno, faz parte das doutrinas fundamentais, né? Conheço, e vocês devem já ter ouvido falar, de muitos líderes espirituais que crescem de repente, e repentinamente, depois de 10, 20, 30 anos, eles começam a ruir ou cair, né? Por quê? Porque as doutrinas fundamentais não foram bem firmadas na vida deles. É essencial que essas bases, que eu até coloquei uma mamadeira, mas em Hebreus diz que isso apesar de ser fundamental, é leitinho, tá? É básico. Fundamental não, quer dizer, é essencial, mas é leitinho. Tudo aquilo que nós estamos ensinando, apesar que para muitos pareça muito profundo, é leitinho. De acordo com a palavra de Deus, é básico, mas é um leitinho que a gente está dando, tá? Imposição de mãos. Tem um versículo que tem, apesar de estar no Novo Testamento, ela cita sobre o Antigo Testamento, a imposição de mãos. Eu me baseio nesse versículo também, dentre vários, sobre o significado de imposição de mãos. Tá? Em 1 Coríntios 10, 2, eu já citei na semana passada, sobre o batismo nas águas, mas tem uma palavrinha que eu não citei. Diz assim, todos foram batizados em Moisés. Vocês lembram que, para o povo de Israel não fazer parte mais do Egito, tinha que atravessar o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho era o batismo das águas. Enquanto a pessoa não era batizada, não passava o Mar Vermelho, ele fazia parte
da nação egípcia. Ele tinha que sair do Egito. Assim também o batismo nas águas significa que nós não fazemos parte do mundo e estamos em direção à nossa terra prometida, que é Jerusalém Celestial. E aí está escrito, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Por quê? Quando eles começaram a atravessar no mar, apareceu uma nuvem. Até eu botei um desenho de uma nuvem, do lado direito da mão, tá? Mas tem uma nuvenzinha onde o povo de Israel, quer dizer, o povo de Israel atravessou, o mar se abriu e uma nuvem apareceu. Não é coincidência. Nós falamos que o batismo das águas tem muita ligação ao quê? Igreja. Igreja é a cobertura da sua vida. É como a igreja fosse a nuvem para a tua vida, cobrindo, ou seja, o batismo das águas está totalmente interligado ao quê? A mão do Senhor te protegendo, a mão do Senhor te guardando. A nuvem do Senhor é como se fosse a mão do Senhor. Colocando a mão dele, é a autoridade que Deus coloca sobre a tua vida. É a igreja, parece que as autoridades é para mal, não. É uma proteção para a minha vida e para a tua vida. Junto com o batismo das águas, junto com o Mar Vermelho, nuvem. A nuvem, eu coloquei um paralelo entre a nuvem e a mão que eu disse agora. É um símbolo de direção, proteção, é um símbolo de autoridade de Deus sobre o povo. Ou seja, a igreja vai andar junto contigo. Você atravessa o Mar Vermelho, por isso que, quando você batiza nas águas, logo, uma igreja é essencial para a tua vida. É uma ligação que você tem com a igreja. Você tem que ter uma igreja assim. Tá? O batismo das águas, você já se submete a alguma igreja local. Tá? Nós te recomendamos, se você não tem uma igreja, o batismo das águas, você já se aliança e você aceita a autoridade da igreja. A autoridade da igreja significa os irmãos, pastores, diáconos, obreiros, como alguém que vai ser uma nuvem de proteção para a tua vida. E você vai confiar que é a mão do Senhor sobre a tua vida, é a proteção de Deus sobre a tua vida. Tá bom? Então, no Antigo Testamento, o batismo no mar e nuvem significa a saída do Egito e cobertura de Deus. O mar vem junto com a nuvem, eu marquei aí, não é isso? Se fosse no Novo Testamento, o batismo no mar e nuvem seria batismo nas águas. E seria a saída do mundo e cobertura da igreja. O batismo vem junto com a cobertura da igreja. Aquilo que eu comentei agora, tá? É a mesma coisa. Tem um versículo em Hebreus 13, 17, diz, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Quando você se submete a uma igreja, você recebe, sim, um pastoreamento, autoridades. Não, vejam com bons olhos, a autoridade de Deus. Né? Deus delega autoridade sobre muitas pessoas, para quê? Para que eles velem, para que eles guardem o rebanho do Senhor. Do tipo, Moisés, ele tinha que velar por aquele povo. E Moisés teve que delegar para centenas de pessoas, porque ele tinha que levar milhares e milhões de pessoas para a terra prometida. Assim também nós, né? Deus sabe disso. Deus tem que levantar pessoas, várias pessoas iguais a você. Ele tem que delegar e preparar pessoas para quê? Para levar milhões de pessoas da condenação do inferno para a salvação da vida eterna. Esse é o objetivo, né, da nuvem do Senhor, que é um sinônimo de autoridade de Deus, é um sinônimo da igreja do Senhor cobrindo a tua vida, tá bom? As práticas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma das práticas que eles faziam, mais comuns, da imposição de mãos, eles colocavam, o sacerdote colocava a mão no cordeiro e ele transferia o pecado do povo. É como se fosse uma antena. Ele recebia. O sacerdote era o tipo de um intercessor, um intermediário. Ele pegava o pecado do povo
ele colocava a mão no animal e aquele pecado do povo era transmitido no animal. A imposição de mãos tinha um significado de transferência, de transmissão. Ao invés de matar a pessoa que tinha pecado, porque Deus não se agrada do pecado, e o preço do pecado é a morte, para não matar a pessoa, o ser humano, existia um substituto, que era o animal. Então existia essa transferência. E a ira de Deus, ao invés de matar o pecador, matava o animal, que era um substituto. Deus aceitava o sangue do animal, a morte do animal, aplacava a ira de Deus. Deus aceitava o preço do sangue do animal, o sacrifício do animal. Só lembrando que Jesus foi o nosso cordeiro e sobre Jesus Cristo foi transmitido todo o pecado da humanidade sobre a vida dele, e ele teve que morrer como animal, ele morreu como cordeiro. E o sangue de Jesus, hoje, Deus aceita o sangue de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Quando Deus olha você ou a mim, eu só estou fazendo um adendo, tá? Que eu acho interessante, um significado importante para mim e para você. Por quê? Quando Ele olha você e a mim, quando nós aceitamos a Jesus, batizamos nas águas, quando nós pecamos, de fato a ira de Deus mantém a mesma, Deus não se agrada do pecado. E ao invés de matar o homem hoje, porque a ira de Deus não mudou, Deus não suporta o pecado. Mas quando Ele vê o sangue de Jesus, nós dizemos, Deus me perdoa, não porque eu mereça. Hoje eu não vou fazer sacrifício de animais, por quê? Deus não aceita os animais hoje, no Novo Testamento. Ele só aceita o quê? Quando nós dizemos assim, eu não mereço perdão, mas por causa do sangue de Jesus, por causa daquele dia que entreguei a minha vida para Jesus, que eu batizei nas águas, Deus olha o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e Ele te perdoa. Tá? É um adendo só sobre o significado do sangue de Jesus, por que desse ato de transferência. Mas o que eu queria voltar é a transferência, o significado de transferência, tá bom? Às vezes, era levantada a mão no Antigo Testamento para juízo. Deus queria julgar uma situação de condenação, para condenar ou julgar, como fosse um juiz, tá? Também era utilizado para transferir uma bênção dos pais para os filhos, para transferir uma autoridade, ou para transferir uma bênção, né? Ou uma profecia também. Então, ou transferir sabedoria sobre a sua descendência, né? Então, era uma das funções da imposição de mãos. E tem uma coisa parecida também, Moisés, quando levantava a mão numa guerra, o fato dele levantar a mão, os inimigos, a guerra era ganha pelo povo de Deus. Era um dos sinais, era uma espécie de imposição de mãos. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus tinha vitória. Quando ele abaixava as mãos, o povo tinha derrota. Então era um símbolo. No Novo Testamento, que nos interessa, essa prática de imposição de mãos era muito importante também. É para nós, agora interessa a nós. Por quê? Jesus utilizava demais essa prática de impor as mãos sobre doentes, especialmente sobre doentes. Quando ele impunha as mãos sobre os doentes eram curados mediante o quê? A imposição de mãos. Ele tocava e o poder de Deus saía de Jesus e era transferido para o doente. Ele trouxe do céu, o reino dos céus começou a se manifestar nessa terra através de Jesus. Até então não existia essa prática de cura. Jesus veio dos céus e ele começou a implantar o reino de Deus. Um pedaço, lá no céu não tem doença, tá? Não tem doença. Ele trouxe para a terra um pedaço do céu. Por isso que ele conseguia transmitir cura.
Era um pedaço do céu se manifestando nos doentes. Os enfermos psíquicos também eram curados mediante a imposição de mãos de Jesus. Os apóstolos também praticavam isso. Paulo também praticava isso. O quê? Ele impunha as mãos, é uma prática cristã. Ele transmitia cura através da imposição de mãos, tá bom? Jesus também usava isso para abençoar as crianças. Ele impunha as mãos para abençoar as crianças. Seja de doença, seja de bênção futura, era uma prática que Jesus fazia também. Também era utilizado para o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Também para consagrar pastores, para consagrar diáconos, era transmitido coisas que, por exemplo, Paulo uma vez diz em Romanos, eu queria dividir sobre vocês algum dom espiritual. Por exemplo, se eu tenho um dom espiritual, é possível a transmissão? É possível a transmissão. Tá? Paulo transmitiu a Timóteo em posição de irmãos, ele recebeu dons espirituais através de Paulo. Paulo falou assim, Timóteo, você recebeu alguns dons por imposição de mãos. Então, imposição de mãos é útil para o quê? Para nós recebermos também dons espirituais. Tá? Essa é uma das funções da imposição de mãos. Finalmente, o ensino é extenso? Não, é curto. É curto, mas eu vou dar um exemplo de... Eu conheci um casal de ministros do Senhor. Eu vi a consagração deles para pastores, só que as pessoas que estavam ministrando sobre a cabeça desse casal, eles estavam em pecado de adultério. E o problema, vocês lembram que a imposição de mãos transmite? Eu vou dar um exemplo. Se um feiticeiro, se um bruxo, que existe, né, impor as mãos sobre alguém, você acha que não vai transmitir algo? Claro que transmite. A prática de imposição de mãos, um dos conceitos é a transmissão. Então, é essencial que nós que formos impor as mãos, primeiro, tem que estar cheio do Espírito Santo e sem pecado. Eu posso transmitir coisas ruins? Sim, podemos. Então, é essencial que essa prática de imposição de mãos, tanto nós que vamos impor, como nós vamos receber, tenhamos o cuidado também de não receber de qualquer um. Por isso que eu digo que, quando você é batizado nas águas, saiba que de confiar nas pessoas que podem pôr as mãos e possam te transmitir coisas. Não que as pessoas sejam perfeitas, não, né? Mas existem algumas coisas que podem te transferir coisas ruins. Então, nós não recomendamos, nós temos maior cuidado de, por exemplo, consagrar pastores no nosso meio. Né? Graças a Deus, o pastor Miguel está bem. Sempre fiz questão que o pastor Miguel e Tomás impusessem as mãos sobre todos os pastores da nossa igreja. Por quê? Nós não queremos contaminação. Nós não queremos que alguém vá transferir coisas que possam fazer mal para a vida do povo de Deus. Né? Como nós conhecemos há muitos anos, e eles têm uma índole reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, graças a Deus, por isso que nós sempre fizemos questão de que todos os pastores fossem consagrados através das mãos do pastor Tomás, pastor Miguel, né? Especialmente esses dois, né? Às vezes chamamos alguém de fora, né? Mas, por outro lado, a gente faz questão que não seja qualquer pessoa que bote a mão na tua cabeça. Por quê? A transferência. Né?
Tem um princípio da transferência. Então, você tem que saber, você tem que também ser honesto. Já vi pessoas impondo as mãos e as pessoas caíam, mas caíam de opressão maligna. As pessoas nem dormiam à noite por causa disso. Por quê? Porque a pessoa, eu sabia que a pessoa que estava impondo as mãos, ela estava com opressão demoníaca. Era crente como eu e você, só que ele tinha opressões, eles tinham muito vícios também, e escondidos. Então, o sentimento dele não era bom, ele transferia para a pessoa, ao invés de transferir coisas boas do Espírito Santo, ele tinha muito peso, então transferia coisas espirituais malignas. Então, isso daí também tem que tomar cuidado, tá bom? Por isso, esses cuidados que eu coloquei, cuidado, né? Puxa, mas como que eu vou fazer? Por isso que nós precisamos receber, nenhum pastor é infalível, sim, mas na medida do possível nós tentamos andar em limpeza, em santificação, essencial santificação, o cuidado que nós temos de consagrar os pastores, diáconos e obreiros. Nós não deixamos qualquer um colocar a mão, não, tá bom? Assim também para o rebanho, né? Se você não conhece, não é proibido assistir culto nas outras igrejas. Por outro lado, também, não bote a tua cabeça em risco, porque você não conhece quem está botando a mão sobre a tua cabeça, né? Esse casal que recebeu a consagração de um pastor que tinha problema de adultério, também caiu em adultério. É o mesmo pecado. Transferiu e houve a repetição. A repetição, né? É um cuidado. Existe o princípio da transferência? Sim, eu creio que sim. Tá? E não seja precipitado em consagrar autoridades, diz em 1 Timóteo 5:22, tá bom? Acerca desse assunto, terminei. Se alguém tiver dúvida, vocês podem mandar pelo zap, que eles me transferem a dúvida, a gente te responde, tá bom? Vamos para a ressurreição. É leitinho também, tá? Primeiro versículo, que nós não vamos falar mal de religião nenhuma, mas se os ensinos que eu te comentar te afetarem, nós vamos ensinar aquilo que nós queremos que a Bíblia está dizendo, e talvez não vá de encontro com aquilo que você cria, tá bom? Muita gente crê em muitos ensinos, e nós vamos ensinar a Bíblia, que é o ensino de Jesus, tá bom? Hebreus 9:27, sobre esse assunto de ressurreição. Ele diz assim: ressurreição é quando uma pessoa morre e ressurge da morte, volta. Isso existe na Bíblia? Sim, isso vai acontecer. Quantas vezes? Uma vez só. Ele diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. O homem não morre e vive, morre e vive, morre e vive várias vezes. Não, a Bíblia diz: o homem vai morrer uma só vez e depois disso já vem o julgamento, o juízo final. Então, enquanto estivermos vivos, é que nós precisamos buscar Jesus. Enquanto estivermos vivos, que nós temos que orar pelos vivos e não pelos mortos, que não tem mais jeito. Porque se ele morrer, se alguém morrer, ele já vai direto para o juízo, de acordo com Hebreus 9:27, tá bom? Biblicamente, você só pode ajudar uma pessoa se a pessoa estiver viva. E você só pode se ajudar se você enquanto estiver vivo. Não vai deixar para amanhã. Esse é só um entre parênteses. Agora, eu vou citar como, é uma dúvida que muitos têm, como que funcionava, para onde que o ser humano ia no Antigo Testamento? Onde que o homem ia? Depois que ele morria, o que acontecia? Isso a gente se baseia em Lucas 16, 19, 31, que é a parábola do rico e Lázaro, Jesus que ensinou isso, tá? Como que acontece? De um lado, então, houve uma história contada por Jesus de um rico e de Lázaro. Lázaro era pobre e o rico era rico, óbvio.
Bom, eles morreram. E eles foram num lugar, vocês percebem que o rico, ele foi num lugar que está pegando fogo, em um lugar muito ruim. E lá embaixo é chamado de Hades. Hades é o lugar dos mortos, o inferno. E o rico está do lado direito ou esquerdo, não sei de onde vocês estão vendo. E do outro lado, tinha Lázaro e Abraão, era chamado de seio de Abraão. Ou seja, quando eles morriam, iam para um lugar lá embaixo, ninguém ia para o céu, não. Ninguém. Jesus foi o primeiro a subir no céu. Bom, só que lá no inferno existia um lugar ruim e um lugar bom. O lugar bom é chamado de seio de Abraão. O Lázaro foi para o seio de Abraão. É um lugar melhor, é isso que eu quero te dizer. É um lugar protegido. Era assim no Antigo Testamento. E existia um abismo que se separava. O rico, ele queria atravessar, mas Abraão dizia, não tem mais jeito. Não existe chance de você atravessar por aqui. Até o rico diz, deixa eu avisar os meus parentes. E o Abraão diz, não adianta, eles não vão te escutar. Eu vou voltar lá para a terra para avisar. E Abraão disse, não que não fosse possível, mas Abraão disse, eles não vão te ouvir. Então, no Antigo Testamento funcionava desse jeito, tá? Quando Jesus morreu, como ele morreu como homem, ele morreu com pecado. Para onde que ele foi? Ele foi exatamente lá, no inferno. Porque todo homem vai para o inferno, gente. E não tinha jeito no Antigo Testamento. Não tinha jeito. Nenhum homem estava no céu. Nenhum homem no Antigo Testamento estava no céu. Por isso que Jesus era o único filho de Deus. Não tinha mais nenhum filho. Só que quando Jesus morreu, numa sexta-feira, né? Não sei se foi no mesmo dia que ele morreu. Não sei quanto tempo durou esse processo. Mas eu sei que ele desceu no inferno. Vai ver que foi na sexta-feira mesmo. O diabo, provavelmente, dizem que as pessoas imaginam que ele devia estar fazendo a festa porque ele conseguiu matar Jesus. Mas ele não sabia que Jesus tinha virado a mesa. Ou seja, ele desceu. Existia uma chave na mão do inferno, do diabo, que controlava o ser humano. Ele dominava esse lugar chamado Hades. Ele pegou a chave da mão do diabo, pegou a turma da direita, que estava o seio de Abraão, abriu a porta. Primeiro foi Jesus na frente. Jesus foi o primeiro homem a sair do inferno. Foi o primeiro homem a inaugurar o paraíso no céu. E ele levou toda a turma que estava com o seio de Abraão, pegou cativo o cativeiro, ele disse, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e lá de cima ele começou a derramar dons aos homens. Ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que é Jesus Cristo. Ele desceu para que pegasse o cativeiro. Abraão estava cativo. O Lázaro estava cativo. Mas Jesus pegou essa turma e levou todos para o paraíso. Então, a partir de Jesus, todos que morrem em Cristo depois no Novo Testamento, todos que morrerem em Cristo no Novo Testamento, vai para o paraíso, que é um lugar intermediário ainda. Ainda é um lugar intermediário. Né? E todos que, depois no Novo Testamento, todos que morrem sem Cristo, continuam indo para o Hades, onde estava o rico. Essa é a visão eu tenho que dar essa visão, por quê? Para falar da ressurreição, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu da onde? Ele foi o primeiro a ressuscitar lá da morte. Ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui na terra, tá bom? Então, em 1 Pedro 3, 18, 19, diz que pregou aos espíritos na prisão lá embaixo, e ele tem a chave do céu, da morte e do inferno. Ele pegou essa chave. Eu fiz como que chama isso, hein? Oi? Linha do tempo? Tá. Nós estamos no ano 2020,
E daqui a pouco, daqui a alguns anos, não sei quando, irá começar provavelmente 7 anos de grande tribulação que está descrito em Apocalipse. Quando que vai começar? Numa das pregações, nós ensinamos que isso vai começar quando alguma coisa que está retendo o anticristo for tirado aqui da terra. Tem alguma coisa na terra que está segurando o anticristo de se manifestar, tá bom? Tem algo, alguns acham que é a igreja do Senhor, outros acham que é o esfriamento da igreja, outros acham que tem várias opções, tá? Porém, tem alguma coisa que está retendo a manifestação do anticristo. Quando o anticristo começar a se manifestar nessa terra, que pode ser um governo, irá começar um período muito ruim na terra, de 7 anos da tribulação. Alguns creem que a igreja vai ser arrebatada nesse dia. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada 3 anos e meio depois. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada somente depois da tribulação. Tá? São 3 visões diferentes de homens de Deus que ensinam. Tá bom? Agora eu vou te falar da primeira e segunda ressurreição. Você e eu seremos ressuscitados também. É esse que eu ensino. Haverá 2 ressurreições. Bem-aventurado e feliz será aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição são daqueles que são salvos, daqueles que aceitaram a Jesus, batizaram, aqueles que aceitaram e foram batizados por Jesus Cristo, tá? Por isso do incentivo que a gente faz, da urgência que a gente diz para você aceitar Jesus de todo o teu coração e ser protegido por essa nuvem que é a igreja do Senhor, tá bom? É essencial para a tua vida. Isso se refere à tua vida eterna. E a primeira ressurreição está destinada exatamente para quem? Para esses, tá bom? E a segunda ressurreição? Bem, a segunda ressurreição vai acontecer somente no final da história da Bíblia. Quando que vai ser? Bom, eu disse para vocês que nós estamos no ano 2020. Daqui a alguns anos haverá 7 anos da tribulação. Jesus voltará e, de acordo com o Apocalipse, ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, haverá o chamado de juízo eterno. E nesse dia do juízo eterno, ela se destina a quem? Aqueles que forem fazer parte da segunda ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? Daqueles que não aceitaram a Jesus. Mas aquela oração que vocês fazem todo dia, exatamente, é o início. Quando você faz aquela oração de aceitar Jesus, você está fazendo isso. Você estava indo para a condenação e, de repente, você se torna, você se volta para Jesus. É isso que você fez espiritualmente, né? E quando você está estudando a Bíblia, você está assistindo os cultos, você vai batizar nas águas, você está aplicando a fé. Se você estiver batizando, você está atravessando o Mar Vermelho, você já faz com que Faraó fique para trás. Você já faz parte da igreja do Senhor. Você está debaixo da cobertura do Senhor. E você está em direção correta. E a nuvem do Senhor, a igreja, vai te direcionar para onde você vai chegar. Você tem que estar debaixo da nuvem do Senhor, você tem que estar debaixo da igreja. Sozinho você não chega lá. Tá? E o que significa igreja? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, lá é a igreja do Senhor. Não importa quantas pessoas, se tiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, lá já começa uma igreja. Bom, poxa, acho que eu preguei demais e no fim esqueci de falar, né? Jesus volta 1000 anos e juízo eterno, é isso aí. Segunda ressurreição é ruim, tá? E nós, bom, eu coloquei aí em preto o significado espiritual do batismo. Os que são salvos, quando morremos, igual Jesus morreu, e diz que nós temos que imitar Jesus. Mas como que eu vou morrer?
Como que eu vou morrer igual a Jesus? Morrer igual a Jesus é batizar nas águas, é um símbolo, o batismo nas águas é um símbolo espiritual. E quando nós, deixa eu ver, desculpa, eu não estou lendo. Morremos como Jesus e ressuscitamos espiritualmente quando aceitamos a Jesus. Depois somos batizados. Se bem que eu estou falando de batismo aqui, né? Bom, vou direto no versículo lá que interessa. Feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição, aquilo que comentei. Primeira ressurreição, serás bem-aventurado porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Ou seja, os justos vão ressuscitar, você vai ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. No nosso caso, é possível, só na nossa geração, hein? Só a nossa geração. É possível que nós não vamos ressuscitar. Por quê? Existe uma última geração que não vai ressuscitar e provavelmente a gente vai ser, como chama? Arrebatado. Tá? Essa possibilidade é muito forte para a nossa geração. É possível que não experimentemos a morte e nos encontremos com aqueles que já morreram em Cristo e nós vamos nos encontrar lá nos céus. Essa possibilidade é grande. Segunda ressurreição é para quem não é salvo, né? Eu vou ler esse versículo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ou seja, todo mundo que está no inferno, todo mundo que está no inferno hoje, que é um lugar ruim, vai ser lançado num lugar pior, que é chamado Lago de Fogo no juízo final. Tá? Esse que é chamado de segunda morte ou segunda ressurreição. O inferno não é o lugar pior do ser humano, não. O lugar pior é onde o inferno será lançado. O inferno, aqueles que estiverem no inferno serão lançados no lago de fogo. Essa é a nossa fé, é a fé dos cristãos. Por isso que nós queremos que encher a igreja de o quê? Encher de pessoas para levar para a terra prometida, porque nós cremos nisso, na palavra de Deus. Jesus que ensinou isso, e nós cremos nas palavras dele. Inferno ou lago de fogo, eu expliquei para você. Jesus citou alguma coisa sobre o inferno. Ele falou assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu já fui queimado por uma taturana. Bom, eu era medroso na época, mas eu quase que eu desmaiei de dor. Eu era muito medroso, veio aquele bicho na minha perna amoleceu, eu caí no chão, de tanta dor e ardência. Eu não esqueço até hoje. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro. É como se várias Saturanas estivessem no corpo eternamente. Né? Isso é para assustar? Não, é para causar temor de Deus. Eu não quero que ninguém vá. Dizem aquela frase, é um ditado, eu não quero nem para o meu pior inimigo, exatamente. Tá? Por isso que o amor de Cristo, ela excede sentimentos de raiva de inimigos. Não, a gente não quer ninguém para o inferno. É o básico da vida cristã? É básico da vida cristã. Se eu não crer nisso, a igreja não tem finalidade nenhuma. Estudo da Bíblia não tem finalidade nenhuma. Por que a gente estuda tanto? Por que a gente sacrifica tanto? Porque nós sabemos que isso existe. Nós cremos nisso. O maior medo da humanidade é a morte. Mas não é trágico para nós cristãos, hein? Porque nós cremos no nosso amanhã. Que se nós morrermos em Cristo, estivermos debaixo da nuvem do Senhor,
Pode acontecer o que for. Não temos medo da Covid, não, hein? Somos prudentes. Eu acho que você tem que viver bastante para salvar mais gente. É isso aí. Então, não morra de Covid. Não vai morrer de bobeira, tá? Então, por prudência, só por isso. Temos medo da morte? Não. Tem que ter medo da morte quem estiver em pecado, que estiver fora da nuvem. Isso sim, é perigoso. Eu temeria aqueles que estão fora da cobertura da igreja. Eu não perderia tempo. Mas é muito vergonhoso. Se humilha, Deus te exalta. Vai arriscar tua vida eterna por causa de orgulho? Não é isso? Eu diria, que bobagem, né? Hoje, quem morre sem Cristo irá para o inferno. Juízo será para aqueles que estiverem já no inferno. Serão lançados no lago de fogo definitivamente, segundo as suas obras, de acordo com o que diz Apocalipse. Vamos para o juízo eterno. Estou terminando. Isso é tudo leitinho, tá, gente? Se a pessoa não crê, então a pessoa não quer saber de evangelizar. Por que eu estou treinando para vocês se tornarem obreiros? Para que eu quero que vocês cresçam? Porque potencialmente você pode esvaziar mais o inferno, entendeu? Seria muito nobre se você quisesse se tornar um pastor. Não por vaidade, mas desejo de salvar a gente. Porque quando eu leio esse tipo de texto, eu não quero isso para ninguém. Esse é o amor de Deus, hein? O amor ágape de Deus é que Ele não quer ver ninguém no inferno. Porque o homem está destinado a isso. Mas Jesus veio para quebrar essa maldição. É o leitinho, é o básico. Por que a gente tem que evangelizar? Por que eu tenho que crescer? Lógico, primeiro que você tem que ter força e compromisso para chegar lá até o fim, tá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta, igual ontem o Marcelinho pregou, está certo, né? Não adianta dar todo o gás durante 10 anos e depois desistir. Imagina, gente, não é isso? Ele viu muita gente dando gás, depois se cansa. Não, perseverar até o fim. Estou nessa caminhada já há 46 anos. E eu não posso dizer assim, fiz demais. Não tem esse papo não, gente. É até o fim. Juízo eterno. Eu citei o mesmo versículo. Por quê? Aí está dizendo que existe o livro da vida, que estão escritos todos os que aceitaram a Jesus. Quando você aceita Jesus, existe um livro da vida, que é o da vida, que tem um nome escrito ali. Existe do lado outros livros, que não é bom. Por quê? São livros que são descritos todas as obras pecaminosas que nós fazemos aqui na terra. E a segunda ressurreição se refere àqueles que têm muitos livros. O que é muito livro acumulado? Muito pecado acumulado. Eu quero ter o meu nome só no livro da vida, só. E por que você não quer ter tanto livro acumulado? Porque eu não quero ter pecado acumulado. E como que eu faço para limpar esse negócio aí? Por isso que o primeiro ensinamento que nós tivemos nesse curso é arrependimento. O cristão tem que estar acostumado a pedir perdão sempre. Não é só no início da vida cristã que a gente é humilde e pede perdão por tudo, e depois que a gente se torna, por exemplo, eu me torno pastor, não preciso pedir perdão por mais nada. Eu não tenho carta branca não, gente. Os meus pecados são apagados mediante o sangue de Jesus quando eu confesso. O sangue de Jesus só tem efeito quando eu confesso o meu pecado. Eu digo, e se eu cometi um pecado para o Paulinho, eu digo, Paulinho, me perdoe, eu menti para você. Eu não menti não, cara. Eu estou fazendo um exemplo, um teatro, né? Marlon, falei mal de você ontem. Não falei, tá? Mas se eu falasse, eu tinha que consertar contigo. Então, a gente quer estar limpo, gente. Ou dizer, Deus me perdoa. Essa prática de arrependimento tem que ser não só no dia que você aceitou Jesus.
É o início da tua vida cristã. O cristão tem um DNA. Qual que é o DNA do cristão? Livro branco. O livro apagado. Livro limpo, só o livro da vida escrito o teu nome. Eu mantenho um livro escrito. Meu compromisso é com o livro da vida e não com os livros do pecado. Por isso que o juízo eterno se refere a isso. E quanto mais se uma pessoa tiver uma biblioteca escrita de pecados, diz que o lago de fogo é gradativo. Quanto mais pecado, pior. O sofrimento é pior. Existe sofrimento menor ou pior? Sim, o juízo eterno é para julgar esse tipo de coisa. O juízo eterno não é para definir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não, quem for para o juízo eterno, final, é que já está condenado. E a primeira ressurreição, está garantido, estaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Relembrando, aquele desenho que eu fiz para vocês, na primeira ressurreição, todos serão enviados para o paraíso, nós cremos nisso. E no final, lá no juízo eterno, você não falou que não vão fazer parte do juízo eterno? Não, nós vamos ter uma ruazinha lá que sobe direto para Nova Jerusalém. Nós iremos direto para Nova Jerusalém. Tá? E aqueles que estiverem no inferno, nesse período todo, serão dirigidos para o juízo eterno, e lá eles serão julgados pelo quê? Dependendo da biblioteca que cada um tem. Né? Dependendo da biblioteca, serão lançados no lago de fogo, e o sofrimento será gradativo. Quanto maior a biblioteca, quanto maior a lista de pecados, pior. Deus é muito paciente, mas vai chegar um dia que Ele vai dizer basta. Deus é extremamente justo. Deus é extremamente justo. Né? E a única maneira de a gente estar fora disso aceitando Jesus é o primeiro passo. Eu estou dando a base para construir o teu ministério, a tua vida com Cristo. É essencial tudo isso? É essencial. Eu estou montando a base, as fundações, o arrependimento para o resto da tua vida, gente. Pratique o arrependimento até você ficar velhinho. Você pode virar até um apóstolo, não importa, mantenha sempre a tua humildade. Sempre. Né? E nunca deixe de obedecer. Fé significa obediência, é básico. Muitos ministérios esquece de pedir perdão a Deus e vai enchendo o livro. E o prédio vai ficando torto, até um dia que vai cair. E quem estiver lá dentro cai junto. Né? É básico. Né? O pedido de perdão tem prazo de validade? Tem, até o dia que Jesus vier te buscar. Tá bom? A fé também tem prazo de validade? Sim, até Jesus vier nos buscar. E o batismo tem prazo de validade? Sim, até o dia que Jesus vier te buscar. Igreja até o fim, gente. O Espírito Santo até o fim. Santificação e limpeza da tua vida até o fim. É onde mais o pessoal desiste da igreja. Muitas vezes, o pessoal até não tem crise com a igreja, não. Nem tem crise com o Espírito Santo, não. Eles acham legal. Mas quando o Espírito Santo começa a botar fogo e começa a te colocar objetivos, começa a te pedir coisas para você avançar mais, muitos desistem aí. Tá? Então, o batismo, nós não podemos ser batizados incompletamente. Tem que ser batismo completo, tá, gente? Tá bom? E hoje eu falei também sobre imposição de mãos, está debaixo da cobertura, nunca fuja das autoridades, graças a Deus, pelos profetas, pelos apóstolos, evangelistas, pelos diáconos, obreiros que Deus levanta para te proteger. Eles são proteção, são nuvem, é a mão de Deus sobre tua vida, tá? E ressurreição, feliz aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. E juízo eterno, não tem que ser para nós. Juízo eterno é para lembrar o quê?
que os nossos parentes, nossos amigos e os nossos inimigos precisam de Jesus. Deus não quer destinar ninguém à ira. Deus não quer ninguém ao inferno. Deus não quer ninguém no lago de fogo. Qual que é o nosso papel? É salvar essa turma. E precisamos de muitos obreiros. Precisaríamos de milhares de obreiros. Não sei quantos que nós vamos poder preparar. Mas a gente confia muito nessa geração online, tá bom? Amanhã, Levíticos. Tá? Aquele que perseverar até o fim será salvo, tá, gente? Deus abençoe, tchau. Graça e paz, igreja. Mais uma vez é uma alegria e um prazer muito grande estarmos aqui, dando sequência a esse período de estudo tão importante, porque, sem dúvida nenhuma, Jesus, quando andou no nosso meio, duas coisas marcaram o ministério dele: ensino e cura. Então, nós estamos aqui tentando, debaixo da mão poderosa do Senhor. Um pouquinho de pano de fundo, estamos no terceiro livro, que é o livro de Levítico. Uau, se você já leu, se você nunca leu, às vezes a reação, Levítico, calma, calma, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. E Levítico não é diferente disso, mas vamos ver como é que a gente chegou em Levítico. Então, voltando rapidamente, um flashback aí de 1 minuto, tudo começou em Gênesis 1, a criação, Deus mostrando todo o seu poder de criar e coisas lindas e maravilhosas. Infelizmente, Gênesis 3 surge o pecado, com isso muda absolutamente tudo. Tudo muda em função disso, infelizmente, mas no próprio Gênesis 3 também Deus já aponta para o plano de salvação. Ou seja, o homem iria ter a rendição, poderia ser remido depois, né? Então, ali no Gênesis 3, já mostra isso. Qual outra parte importante para você gravar de Gênesis? Gênesis 12, o chamado de Abraão. Deus escolhe um homem e diz para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Nele, o povo iria surgir, uma nação iria surgir, numerosa, poderosa e até mesmo de bens. Então, essa foi a chamada que Deus fez em Abraão. Isso é o principal do livro de Gênesis, é aí. E aí, a caminhada de Abraão. Depois surge, claro, personagens importantes também, como José, dilúvio, né, já passou. O José é importante porque ali é o início, né, dos filhos de Jacó, as 12 tribos, e aquilo é o finzinho do livro de Gênesis, é exatamente esse ponto. Aí o povo já estava começando a crescer. Entramos em Êxodo, que vimos na aula passada. Termina Gênesis com 70 pessoas, começa Gênesis com 3 milhões de pessoas. Ou seja, aquela bênção que Deus já tinha dado para Abraão em termos de numerosos, já havia acontecido. Só que isso assustou o faraó da época, que já não era amigo mais de José, né? Já não tinha conhecido José. Então, a relação de José com o faraó já não existia mais. E isso deu um certo temor ao faraó. E ele, então, solta aquele decreto de matar os primogênitos dos hebreus para que a população deles não crescesse ainda mais e pudesse vir a ser uma ameaça. Deus prepara quem? Moisés, o libertador do povo. Isso é Êxodo. E aí, preparando toda a libertação, nós vimos as 10 pragas, conversamos sobre isso, Deus aparecendo para Moisés, porque preparou Moisés de 0 a 40 anos no Egito, capacitou ele tremendamente ali, depois dos 40 aos 80 no deserto, desaprendendo tudo que havia aprendido, e depois sim, de 80 a 120, ele está pronto para ser usado por Deus. E tira o povo do Egito. Nesse momento, tira o povo do Egito, recebe, Êxodo 20, a gente vê as leis sendo dadas, porque se está criando uma nação, precisa de leis que regem essa nação. Então, Êxodo 20 faz isso. Êxodo 25 foi importante também, porque nós vimos o tabernáculo,
que era o desejo de Deus habitar no meio do povo. Isso tudo faz com que nos leve para o livro de Levítico. Então é importante, antes de você ter qualquer percepção sobre o livro de Levítico, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem dúvida nenhuma que é mais uma demonstração do amor de Deus ao seu povo. Esse livro mostra isso. Se você ler esse livro pela perspectiva de Cristo, você vai ver como é lindo esse livro. Como é lindo esse livro. Por quê? O povo ainda não tinha chegado na terra de Canaã, na terra prometida. Ele ainda estava ali pelo Monte Sinai, porque o povo ficou parado ali um bom tempo, e é nesse período que Moisés também escreveu esse livro. Porque tinha tirado o povo de uma nação egípcia, cheio de idolatrias, cheio de deuses, cheio de um monte de coisa errada, costumes pagãos. Porém, muito embora estava levando para uma terra que emana leite e mel, mas moralmente, espiritualmente, era tão ruim quanto, se não pior. Os cananeus eram até piores em alguns aspectos. Então Deus precisava o quê? Preparar esse povo. Dizer, olha, estou levando vocês para lá, mas eu preciso dizer como é que vocês vão viver bem lá. Aí chegamos em Levítico. E como pano de fundo, um pouquinho do que a gente já falou, antes do ano em que Israel acampou no Monte Sinai, a presença da glória de Deus nunca havia habitado formalmente entre os israelitas. Nunca. Onde ela apareceu? No final do livro de Êxodo, no tabernáculo. Não havia um lugar central de culto como o tabernáculo. Não havia isso antes. Em Êxodo, isso se preencheu. Porém, ainda não havia um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas. Isso também não tinha. Assim como não tinha a posição, deveres, direitos do sumo sacerdote, ou seja, um sacerdócio formal, e também um conjunto de obreiros, pessoas para o tabernáculo, isso também não tinha sido designado. Entra aí Levítico, ou seja, no final de Êxodo, 1 e 2 já haviam sido preenchidos, mas o 3 e o 4 foram preenchidos exatamente no livro de Levítico. Dando sequência, Levítico também apresenta a instrução de Deus para o novo povo redimido. Lembra que eu acho que já foi falado aqui nas aulas anteriores do pastor Chori, que a saída do povo do Egito é como se fosse a nossa conversão hoje. Ou seja, você estava indo para lá, 180 graus, você muda a sua vida. Então, eles saíram da condição de escravos do Egito. Agora, daí a entrar na terra prometida, assim, fazendo uma analogia também com os nossos tempos de agora, tem todos esses processos que vocês estão vendo nas terças-feiras, às segundas-feiras aqui. Batismo, arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo no fogo. Então, Deus também tinha que preparar essa turma para, de fato, chegar na terra prometida. Ou seja, para o novo povo redimido, porque tinha sido liberto, mas tinha que ensinar eles a quê? A obedecerem a Deus. E o modo como deveriam cultuá-lo. Sabe por quê? Os povos, tanto egípcios como cananeus, também tinham adoração, também tinham celebrações, festejavam seus deuses, mas de outras maneiras, que Deus não queria. Tanto que a tendência deles de se apegar ao politeísmo, que era a situação dos egípcios, que tinham milhares de deuses, estava entranhado neles. Tanto que, na primeira chance, o que eles fizeram no deserto? Foram adorar um bezerro de ouro. Você não muda de hábitos tão fácil assim. Nem eu, nem você. 400 anos debaixo de uma influência pagã. Debaixo de hábitos, costumes, adorações. Só que Deus não iria permitir que cultuassem da maneira como seus vizinhos egípcios ou mesmo os cananeus faziam, e muito menos a imoralidade e o pecado que eram abundantes, ok? Isto é como Deus prepara o povo para entrar de fato na terra dele. Como síntese, o que a gente pode falar? É o terceiro livro, né? Gênesis, Êxodo e Pentateuco, contém, como nós já falamos, as leis e os mandamentos que Deus mandou. Quando a gente vê em Êxodo 20, que lá tinham 10 mandamentos, se você perguntar para um judeu quantos mandamentos eles têm, você vai ver que o número que ele vai te dar são 613. 613 mitzvot,
que é o termo que eles usam. Então, o que houve aqui? Uma continuação do que o homem podia e do que o homem não podia. Porque todos esses mitzvot, ou todas essas leis que os judeus obedecem, estão na Torá, estão nesses 5 primeiros livros. E muitos deles, desses 613, 365 são mandamentos negativos, coisas que você e eu não podemos fazer. Não matarás, não cobiçarás, ou seja... Então, é um por dia, durante o ano todo, para te lembrar que você tem que evitar aquilo naquele dia. E a diferença, que eu acho que dá 248, são os positivos. Então, precisou tempo de o povo entender como, de fato, Deus queria, né? Essas leis. A lição principal, se há algo principal no livro, é que o Deus do povo de Israel é um Deus santo. Se você precisa gravar algo do livro de Levítico, é essa frase. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós acreditamos, que é o único Deus, ele é um Deus santo. E ele quer se relacionar com um povo que também seja santo. Parece algo impossível? Não, não é. Porque ele, em Cristo, o Pai, faz ser possível eu e você termos uma vida santa. É um desejo que você tem que ter no seu coração. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Portanto, esse povo que Deus escolheu precisava ser santo também, isto é, precisava ser completamente fiel a quem? A Ele, não seguindo costumes pagãos dos povos vizinhos. De novo, nesse livro encontra-se, pela primeira vez, o mandamento que Jesus também chamou de segundo mais importante de todos, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aparece na Bíblia pela primeira vez no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Autor, Moisés, como nós já falamos, data aproximada que ele escreveu isso, 1445, o título, que significa Levíticos, é assunto dos levitas, é por isso o nome. Como nós falamos, se nós fôssemos destacar palavras-chave desse livro, santidade, ofertas ou oferta e sacrifício. O livro é repleto disso. Sem dúvida nenhuma que é um manual de regras e deveres sacerdotais, porque tinha sido instituído a função dos sacerdotes, a função do sumo sacerdote, o que eles deveriam fazer, de que maneira deveriam fazer. E também as instruções para uma vida santa ao povo de Israel, para desfrutar da presença e da bênção de Deus. Deus se manifesta no seu povo quando encontra isso. Obediência, santidade a Ele. Você quer sentir mais da presença de Deus na sua vida? Obedeça. Siga os caminhos. E você vai ver que esse conceito de santidade que talvez você tenha, possa estar um pouquinho equivocado. E por isso que talvez para você possa ser algo inalcançável. Mas você vai ver que não é exatamente assim. E as leis e instruções deviam transformar os antigos hebreus, porque lá em Êxodo 19, Deus os chamou de um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Deus tinha que preparar. E eu e você fazemos parte disso, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas há um caminho a ser percorrido. Há um caminho a ser percorrido. O propósito do livro, a gente já comentou um pouquinho, mas devemos lembrar, os israelitas haviam sido mantidos em cativeiro por 400 anos. Então, o conceito de Deus que eles tinham sido totalmente distorcidos. Por quê? Pelas práticas pagãs. Por ter vivido 400 anos no meio de pessoas ou uma nação politeísta. Tinham milhares de deuses, deuses pequenos, deuses domésticos. Então, o objetivo do livro é, de fato, fornecer instruções de como nós saímos do Egito. Agora, como caminhar com esse Deus? Como é que eu caminho? O que agrada a Ele? Então, nós temos que aprender. Nós temos que aprender para ter o quê? Um relacionamento com Ele. Porque o que Deus mais quer, é para parar aqui,
O que Deus mais quer com você e comigo é se relacionar. É se relacionar. Receber as bênçãos que Ele tem para você e para mim. E, de novo, há uma ênfase muito grande da necessidade de sermos santos. E neste livro nós vamos ver pela primeira vez que o pecado ele precisava ser expiado. Através de quê? Oferta de sacrifícios. Capítulos 8 a 10 fala isso. Tinha que haver derramamento de sangue. Algum animal tinha que morrer em teu lugar, meu lugar, ou no lugar até mesmo do sumo sacerdote, no lugar da nação. Era desta maneira que abrandava, vamos assim dizer, a ira de Deus. Precisava ter um sacrifício, um holocausto, do contrário, não havia perdão. Temos outros temas também, que é a dietas alimentares, a parte de partos, de doenças que são cuidadosamente regulamentadas, como o caso da lepra, mas tudo, presta atenção, tudo em função do grande amor de Deus pelo seu povo. Não era um simples, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não, entenda, o propósito era amor que tinha. E tem, e sempre vai ter pela tua vida e pela minha. Dia da expiação, capítulo 16, relata isso, que era um sacrifício anual feito pelo pecado cumulativo de todas as pessoas. Imagina isso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia isso para perdoar, para que os pecados de todo o povo fossem perdoados por Deus. E a ira do Senhor não viesse sobre eles. Para isso, tinha regras. Não era qualquer animal. Era um animal perfeito, sem nenhum defeito. Porque tudo, de novo, tudo aponta para quem? Cristo. Ele é o único que é perfeito, Ele é o único que não tem defeito. É Ele. Tanto que hoje não fazemos mais sacrifício de animais, já foi falado aqui, não existe mais isso. Porque Ele é o Cordeiro Pascal, Ele foi imolado no seu lugar, e no meu também. E o sangue dele nos redimiu de tudo. Então é Ele. Então o livro todo aponta para o próprio Cristo. Para o próprio Cristo, e além disso, o povo de Deus também tinha que ser discreto na sua vida pessoal, moral e social. Eles não podiam ser iguais aos vizinhos, não podiam ser iguais aos cananeus, não podiam ser iguais aos egípcios, de forma nenhuma. Ou seja, eles tinham que estar do outro lado, em contraste com essas práticas pagãs que haviam ao redor deles. Se nós fôssemos fazer um resumo só dos capítulos, do 1 ao 17, de fato, nós temos um manual de adoração. Porque quando você também faz, e nós já vamos falar disso, um sacrifício, alguns eram para perdoar pecado, mas outros eram de gratidão, outros eram de adoração. Então, capítulos de 1 a 17, nós temos instruções para as ofertas, para os sacerdotes, para o povo e para o altar. Porque nós temos um Deus de ordem. Nós temos um Deus santo. Vai gravando no seu coração. Vai gravando. Deixa eu adiantar alguma coisa aqui. Eu falo sempre isso. É um termo antigo, mas todo mundo gosta de saber que nós temos um Deus perdoador. E é verdade. Todos nós gostamos de saber que nosso Deus é um Deus misericordioso, e é verdade, eu creio. Todos nós gostamos de saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas, amém também. Mas nem sempre nós gostamos de saber ou pensar que esse mesmo Deus, que é poderoso, que é perdoador, que é bondoso, que é misericordioso, Ele é santo. Para deixar isso bem claro, um linguajar que espero que você entenda, um Deus santo, por mais que Ele me ame, Ele não vai pôr a mão dele em cumbuca. Conhece essa frase? Deus não vai pôr a mão dele em cumbuca, ou seja, Deus não vai compactuar com o pecado. Ele ama o pecador? Sim. Um pecador que se arrepende, Ele perdoa? Sim. Mas compactuar com o pecado Ele não pode. Ele iria contra a natureza dele. Por isso que esse livro
vai mostrar para você e para mim a necessidade que é deixar Deus, através do seu Filho Jesus, habitar em nós. Habitar em nós. Mas quando Ele habita em nós, Ele vai querer te limpar. Vai querer que você também se torne puro, santo, como Ele é. Para a gente já ir pensando um pouquinho nisso. Capítulo 18 ao 27, o livro ensina o povo a viver em santidade. Então, aí vem normas, leis para os sacerdotes, as festas e, no final, recebendo a bênção de Deus. Falando agora sobre os sacrifícios, que o primeiro também era chamado de holocausto. O que é isso? Haviam 5 tipos de sacrifícios que atendiam a 2 propósitos principais. Primeiro, demonstrar, como eu já falei, adoração a esse Deus, gratidão e devoção, mas também a expiação dos pecados e da culpa. As ofertas de animais indicavam que as pessoas estavam entregando as suas vidas a Deus por meio da vida do animal sacrificado. Deixa eu tentar explicar aqui. Porque quando você pensa assim, mas poxa, era fácil, o cara tinha lá, sei lá, 50 ovelhas, vai lá e pega uma lá e dá para Deus. Não era assim. Eu estou vendo uma pessoa aqui na minha frente, por exemplo, que tem 3 cachorros na casa dele. E o cara gosta desses cachorros. E não é pouco. Eu quero que você entenda que ao sacrificar uma ovelha sem defeito, aquilo doía no coração daquela pessoa. Tinha que doer. Não eram simplesmente, pega aquele ali. Não, é pegar um que você por anos cuidou, alimentou, amou, pegou amor. É nesse nível. Porque se nós estamos falando que isso nos remete para Cristo, você tem que entender o quanto isso também tinha que ser doído para as pessoas. Claro que muito aquém do que Cristo fez por você e por mim. Mas para que você entenda que não era um simples pegar um animal qualquer. Não, tinha regras e com certeza a pessoa deveria e com certeza estava muito apegada àquele animalzinho. Muito. Mas era dessa maneira que Deus perdoava os pecados. A importância... Os sacrifícios ou ofertas serviam de fato para adoração e perdão dos pecados. Era algo extremamente importante e necessário. Era dia de festa, celebravam isso. Através dele aprendemos sobre o custo do pecado, pois percebemos que não podemos perdoar a nós mesmos. Nós não temos condição de nos perdoar. Tá bom, João, eu hoje decido que aquilo que você fez de errado, eu estou te perdoando. Não. Nem você, nem eu temos condição de nos perdoar de nós mesmos. Não, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus. E muitas vezes perdão a alguém que você tenha feito mal. O sistema de Deus, na época, dizia que uma vida precisava ser dada em lugar da outra. Isso não mudou, hein? Nós não sacrificamos mais animais, como eu já falei. Mas é porque Cristo, o sumo sacerdote, já deu a sua vida por você. O animal oferecido em lugar da pessoa era uma medida provisória, ou seja, uma sombra, à espera, de fato, do sacrifício definitivo de Jesus, que aí sim, esse removeria o pecado de todos aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador, que é o que a gente tem mais falado aqui nos cultos, nas aulas, da necessidade de você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Não tem como sair do Egito. Nós não conseguimos sair do Egito se nós não declararmos que o Senhor Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. É o primeiro passo. É a história dos 180 graus. Para que aí tudo comece a mudar e a fazer sentido na sua vida. Se você ainda não fez isso, faça hoje mesmo. Declare, o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu único Salvador, e que Ele perdoe os meus pecados, e que Ele escreva o meu nome no livro da vida, no livro certo,
Não aquele de ontem, que são vários livros que nós vamos ser julgados por ele. Não, que você tenha um livro só. E o teu nome esteja lá, o livro da vida. O livro da vida. Aqui nós temos um gráfico, só para vocês entenderem, os 5 sacrifícios. O holocausto sempre era expiatório, ou seja, fazendo com que o pecado de alguém fosse perdoado, para tanto havia derramamento de sangue, poderia ser um boi, um carneiro, macho, ou do macho de uma ave sem defeito físico. Olha como Deus é bondoso, é maravilhoso como Deus é, justo. Por que ele parte de boi, carneiro e ave? Porque nem todos, como é até hoje, nem todos tinham os mesmos tipos de bens, de recursos materiais. Os mais abastados, boi, e vários, mas aí tinha que escolher o melhor, o sem defeito. O menos abastado, um carneiro. O menos abastado ainda, uma ave. Ou seja, Deus não exclui ninguém. Deus dava chance para todos participarem do sacrifício. O outro era o que a Bíblia chama de oferta de cereal ou manjares. Aí já é um sacrifício não expiatório. Se não é não expiatório, você já tem que imaginar que não precisa de sangue. Por isso era farinha da melhor qualidade, pães assados com azeite, incenso, sal. Qual o objetivo? Honrar a Deus como uma oferta de adoração. A pessoa sentia no coração, hoje eu preciso honrar a Deus pela forma como Ele tem me abençoado. Fazia uma oferta de manjares. Isso é relatado em todos esses textos que depois vocês podem ver. Oferta pacífica também que existia, também não expiatória. De novo, se o outro era para adoração, esse era para expressar gratidão. Era algo que se fazia até em família. E depois, no final, todos compartilhavam daquela comida que estava sendo servida lá. Depois nós temos oferta pelo pecado e também oferta pela culpa. Essa era a forma que Deus havia criado para este povo, já ir se diferenciando dos seus vizinhos e ter uma maneira de que os pecados deles, ou mesmo a gratidão deles, a adoração deles, pudesse ser exposta de uma maneira clara diante de Deus e que isso fosse do agrado de Deus, porque Ele mesmo deixou escrito. Então, isso foram os holocaustos, isso foram os sacrifícios. Que mais que existia também nesse período? Tem que lembrar que Deus é um Deus de gerações. Sempre foi e sempre será. Ele quer que a próxima geração tenha conhecimento do que Ele fez com o anterior, a maneira. Por isso mesmo que lá atrás nós comentamos que em algum momento Ele pediu a Moisés que ele começasse a escrever. Porque, inicialmente, as revelações eram verbais. As pessoas iam contando. Puxa, caiu um dilúvio. Nossa, mas aí Noé com a sua família. E as pessoas viviam muitos anos, então era possível essa revelação verbal, essa comunicação verbal. Chegou um momento que o próprio Deus falou, Moisés, comece a escrever, porque não vai dar. Porque eu quero que meu povo saiba de tudo que eu tenho feito por essa nação. E que eles se lembrem. Fazei isto para memória de mim. Lembra esse texto? Um dia de ceia. Deus, o nosso Deus, quer que você sempre se lembre dos grandes feitos dele para com você. Isso era um dos motivos das festas, né? Que é a adoração. Ou seja, havia sete festas, está lá no capítulo 23, que assinalavam que os feriados nacionais e religiosos eram grandes festas, algumas de uma semana inteira de festas, e que costumavam ser celebradas em família, e essas ocasiões ensinam-nos muito sobre a adoração a Deus, tanto em celebração, como uma dedicação também, muitas vezes silenciosa, em gratidão, em oração, mas no fundo, o que Deus sempre quis? Que o povo não esquecesse. A instituição das festas é para que o povo não esquecesse que isso fosse passado de geração em geração. As regras de Deus quanto à adoração estabelecem um padrão regular de comunhão. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Não é uma única vez.
Como também já foi dito aqui, você não se arrepende uma única vez e acha que está resolvido. Não, você não celebra Pentecostes uma única vez. Você não celebra a Páscoa uma única vez. Você não celebra o nascimento de Cristo uma única vez. Não. É exatamente isso, um padrão regular de comunhão, de adoração e de celebração com Ele. Elas incluem momentos de celebração e agradecimento, bem como de reverência e consagração. A nossa adoração tem que ser e deveria ser sempre um momento de devoção profunda ao nosso Deus. Você tem que agradecer esse Deus que você está vivo. Você tem que agradecer esse Deus todos os dias que no meio de tantas dores e lutas, enfermidades, você está em pé. E Deus tem cuidado de você. Então não é uma única vez. Não, isso é um padrão regular de comunhão com Ele. E olha as festas aí. Páscoa celebra o quê? Comemoração da ocasião em que Deus poupou os israelitas. Lembra lá? Êxodo, falamos sobre isso. O sangue nos umbrais da porta, o anjo destruidor passou e as casas onde aquele sangue estava aplicado, e nós sabemos hoje o que é isso, é o sangue de Cristo, foram poupados. Isso é para todo ano ser celebrado. Festa dos pães sem fermento ou pães asmos, também uma festa de peregrinação que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Comia esse pão sem fermento por 7 dias e havia uma reunião sagrada do primeiro e no último dia. De novo, lembrar a grande libertação que Deus havia feito por eles. Festa das primícias, oferta de cereais novos para comemorar o quê? O início da colheita. Tudo para que o homem pudesse constantemente demonstrar adoração e gratidão a esse Deus maravilhoso. Depois temos a festa das trombetas, depois temos a festa da expiação e, por fim, os tabernáculos, que todos os anos nós temos celebrado. Nós temos celebrado. Quando? Todos os anos. Páscoa, quando? Todos os anos. Pentecostes, todos os anos. É isso que Deus deixou, para que nós não esqueçamos do amor dele por nós, que nunca possamos esquecer disso. Agora, essas festas todas foram e são cumpridas em Cristo? Claro que sim, claro que sim. A Páscoa é a própria morte de Cristo, 1 Coríntios 5:7 fala isso muito claro, depois pode dar uma olhada lá. A festa de pães asmos ou sem fermento, porque fermento o que significa? Pecado. Então, quem é que cumpre essa festa? O próprio Jesus Cristo, que tem uma vida sem pecado. Também Paulo fala isso em 1 Coríntios. As primícias é a ressurreição de Cristo, assim como você aprendeu ontem também que os justos, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Pentecostes, derramamento do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então, também se cumpre em Cristo essa festa. Trombetas, reunião de Israel com o quê? Com Cristo, Mateus 24:31 comenta isso também. Expiação é o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz por você e por mim. Está lá em Romanos 11:26. E, por fim, tabernáculos também, como está em Zacarias, que é o descanso e reunião com Cristo. Essa é a única festa que nós profeticamente celebramos todos os anos, porque ela ainda vai ser na plenitude celebrada. As demais, todas, Cristo já cumpriu. Agora, de novo, quando você lê, você deve pensar, caramba, mas por que todas essas regrinhas, inclusive de saúde que tem aqui? Queridos, deserto, penúria, dificuldades. Então, um pai amoroso, que é o teu Deus e é o meu Deus, ele se preocupa com tudo. Com tudo. Então, ele, de fato, trouxe nesse livro também regras civis acerca de alimentação, doenças, sexo. Tudo isso Deus falou. Tudo isso tem... Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, dedique leitura aqui. Você vai achar resposta para tudo. Eu confesso que me surpreendi demais quando eu comecei a ter amor à palavra de Deus, que eu não conhecia a palavra de Deus, e fui descobrindo a beleza que é, os ensinamentos que tem aqui. Isso mudou demais a minha vida. Como ser uma boa pessoa, está aqui. Um bom pai, está aqui.
uma boa mãe, uma boa esposa. Está tudo aqui, está tudo aqui. Por quê? Porque é um Deus Pai, um Deus amoroso na sua vida e na minha. Então, ele não queria que comessem algumas coisas, porque poderia fazer mal a essas pessoas e morrerem na caminhada. Ele não queria que algumas práticas fossem feitas, porque poderia gerar doença, poderia gerar filhos doentes. Não, por isso que Deus sempre não permite mistura, porque a mistura ela é perigosa, gera frutos doentes, não gera coisas boas. Então ele falava, não, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo, mas é amor, não é, eu não gosto disso, você também não pode gostar. Não, eu estou dizendo para você não comer isso, porque isso vai te fazer mal. Eu estou te dizendo para que o leproso, no início da sua lepra, tem que estar separado, para que isso não passe para os demais, e vai ter que ficar separado por tanto tempo, para que se garanta o fim daquilo naquela pessoa, e que isso não se propague para outros. Então, o sacerdote entrava aí, fazia vistoria nas casas, para ver se estava tudo certinho. Isso é amor, isso é zelo, isso é preocupação. Então, por quê? De novo, Deus queria um povo diferente, moral e espiritualmente, dos ímpios que eles cercavam a nação de Israel. Não é para ser igual ao mundo, nós não somos iguais ao mundo. Lembra da semana passada que eu falei que nós estamos sobre uma base de prata? Naquele tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, que não era de toras, mas eram de tábuas cerradas iguaizinhas, milimetricamente cortadas, e ainda com engate, porque não podia ser só colado, porque senão o calor poderia fazer abrir, isso permitiria uma brecha, e pestes poderiam entrar no tabernáculo. Então havia um engate, como eu sou engatado com meu irmão que está sentado do meu lado na igreja. Nós temos que ser assim. E ainda ele teve a preocupação de Deus pedir a Moisés, faça uma base de prata, para que a areia do deserto, que simboliza o mundo, nós não tenhamos mais contato com isso. E essa base de prata é a redenção que temos em Cristo Jesus. Isso é amor. É amor isso, é um baita amor. Então, eu e você não estamos assentados na terra, nós estamos assentados sobre uma base de prata. E no fim ainda, Deus mandou sobre essa acácia, que era uma madeira dura, retorcida, difícil, porque nós somos assim, mas Ele manda aplicar um ouro puro, porque Ele passa a ver você e a mim através de quê? De Cristo Jesus. Esse é o mesmo Deus, esse é o mesmo Deus. Princípios para uma vida saudável são tão importantes hoje quanto nos dias de Moisés. Se você lembrar, nós já tivemos aqui alguns cultos da importância de uma vida saudável, da importância de você cuidar desse templo, que é morada do Espírito Santo. Essa preocupação de Deus não é de agora, essa preocupação de Deus vem lá, de 1445 a.C. Está dando para... Você está começando a sentir um Levítico diferente. É para isso que eu estou aqui. Um ambiente, um corpo saudável torna o nosso culto a Deus mais o quê? Eficiente. A preocupação de Deus não mudou, até hoje é a mesma, desde lá de trás. E aí, claro, voltamos, já que tem as festas, os sacrifícios, a saúde, temos que entrar novamente na questão santidade, que significa o quê? Separado, consagrado. Deus retirou o seu povo do Egito e agora retirava o Egito do povo. Essa é a parte difícil. Sair do Egito não é tão difícil. Agora, tirar o Egito do povo, isso é um processo. Isso demanda esforço. Isso demanda um posicionamento seu. De que maneira? Lendo a palavra, orando, assistindo aulas como você tem assistido aqui, se comprometendo a buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Se não foi batizado nas águas, batize nas águas, busque o batismo no Espírito Santo, busque o batismo no fogo. É só assim que o Egito sai de você e de mim. Sai de você e de mim. Ele estava mostrando como trocar o modo de viver e de pensar egípcio pelos seus caminhos. Isso é santidade. Importância, cada área da sua vida e da minha vida precisa ser declarada a Deus. Eu e você temos que entregar para Ele. Eu e você temos que entregar todas as áreas
Porque todas as áreas da sua vida e da minha são afetadas pelo teu relacionamento com Deus. Todas, sem exceção. Porque, de novo, se eu pudesse sintetizar, eu ia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Se eu pudesse sintetizar Levítico é assim: Deus quer habitar com você. Jesus quer habitar com você. Mas habitar totalmente. Habitar na tua casa, em todos os cômodos da sua casa. Habitar no teu trabalho, habitar no seu dia a dia, habitar com você no carro, no trânsito, habitar em todo o tempo. O desejo dele é habitar com você. Em tudo que você faz, nos seus pensamentos, na maneira de você agir, na maneira de você falar, ele quer estar lá. E uma vez que ele está lá, ele vai promover o quê? A limpeza, a purificação, que é exatamente isso, a santidade. E aí você pode falar assim, mas, João, eu ainda não entendo bem essa coisa de santidade, eu às vezes não sei se posso, se não posso, como é que fica? De uma maneira simples, o que é uma coisa santa? Combina com Jesus. Faça essa pergunta para tudo que você for fazer. Jesus encaixa aqui? Jesus encaixa nesse filme que eu vou ver? Acho que não. Se ele não combina, não é santo. Simples assim. Bom, mas então se eu não vou no cinema, quem sabe eu vou num restaurante. Jesus combina com restaurante? Pode convidar, se não for algo mais caro do que você deva ir. Porque aí não vai combinar. Simples assim. Então não é algo combina. Se não combina com Jesus, Jesus faria isso? Encaixa Jesus aí nisso, nessa situação, nessas palavras, nessa expressão que eu tive, nessa maneira de tocar meus negócios? Combina? Não combina, não é santo. É isso que ele quer fazer, porque ele está habitando em você. Então, ao habitar em você, ele está te purificando. Então, cada área da nossa vida precisa ser declarada a Deus. Isso requer absoluta obediência nas motivações e na prática. Não basta falar. Não basta falar, não, eu sou de Jesus, mas sabe, casamento eu tenho uma maneira diferente de ver. Não, eu sou de Jesus, mas quando for política, aí eu penso assim, bom, então você não é. Então, ou ele não está habitando, ou ele não está conseguindo te limpar. Porque se você deixar ele habitar, ele vai limpar. E se ele limpar, não tem como falar assim, não, eu sou de Jesus, mas sabe, eu penso diferente com relação a casamento. Eu sou de Jesus, mas sabe, eu penso diferente como tocar meus negócios. Eu sei como tocar meus negócios. Ele não precisa entrar nessa área. Eu sou de Jesus, mas quando o assunto é política, minha posição eu não mudo. Deixa Jesus habitar e mudar, e limpar. Embora não observemos todas as práticas de adoração de Israel, evidentemente tinha algumas que eram só para ela, inclusive essas 613 mitzvot, tem algumas que eles já nem conseguem mais cumprir, porque estavam relacionadas ainda ao templo que havia em Jerusalém, que foi destruído, né? Então, nem eles cumprem todas elas mais. Mas nós temos que ter o mesmo espírito de preparo e devoção. Isso não dá para não ter. Conceitos básicos do livro, de novo, santidade de Deus. Deus é santo. Princípio da mediação no serviço dos sacerdotes. O sacerdote é aquele que está entre nós e Deus, quer dizer, lá, né? Hoje não. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, né? Livre acesso ao Pai. Na época não, na época tinha a figura do sacerdote, que era o intermediário, era quem ficava no meio. Hoje não. O povo tem que ser puro, aliança de pureza do puro, lá capítulo 11, a remissão do tempo por meio do calendário litúrgico, isso nós não temos tempo, mas o nosso Deus é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que esse livro, eu diria que é o primeiro livro em que se fala bastante até sobre justiça social. Leia lá no final. Você vai ver da preocupação que ele instrui o seu povo, os israelitas, tipo assim, você é dono da terra, esta árvore é uma árvore frutífera, mas se cair um fruto no chão, não te pertence mais. Ué, mas como a árvore é minha? Cai no meu quintal e não é minha? Não. É para o estrangeiro, é para o órfão, é para o necessitado. Era nesse nível a preocupação de Deus. E era nesse nível que Deus estava preparando esse povo. Porque, de novo, Levítico grava, quer habitar com você,
quer te limpar, mas também quer te usar. Esse é um livro. Deus quer habitar com você, quer transformar você santo, puro, para quê? Para que você possa ser usado por Ele. Usado em prol dos necessitados, como esse texto que diz, se cair uma fruta no chão, não tire. Depois de 7 anos, você não planta. Depois de 49, 50 anos, tem descanso para a terra, que é o jubileu que está aí. É o ano de descanso a cada 7 anos. Isso tudo era preocupação de Deus com relação aos escravos. Ou seja, Deus é um Deus zeloso com todos. Com todos. Esse livro mostra para você. Princípio de substituição no rito, que é o sacrifício, que só Cristo pode fazer isso, mais ninguém. Agora vamos ver um pouquinho do cumprimento do livro de Levítico no Novo Testamento. Se isso é possível e aonde se encaixa isso? Claro que é. O sangue expiador dos animais era o quê? De novo, a sombra dos bens futuros. Hebreus 10. Depois, se você quiser ler, seria legal ler do 10, do 1 ao 12, mas eu peguei mais o finalzinho, porque diz assim, o sacerdote, esse é texto lá de Hebreus, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios. Era assim. Ou seja, tinha holocaustos que eram feitos todos os dias, imagina você. Por isso que o autor de Hebreus diz, realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Agora, o nosso sumo sacerdote, Jesus, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados. E válidos o quê? Para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Cumpriu totalmente a expiação através do sacrifício de animais na pessoa de Cristo. Outro texto diz, a chamada do cristão é para que ele seja santo em todas as áreas da sua vida. É o livro de Levítico. 1 Pedro diz o quê? Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como santo é aquele que os chamou. Então, Novo Testamento também mostra a necessidade da santidade, usando Pedro para isso. E aquilo que apareceu pela primeira vez no Antigo Testamento, amar o seu próximo como a ti mesmo, Jesus fala em Mateus a mesma coisa. O grande mandamento de Levítico 19, 18 foi confirmado por Jesus em Mateus 22, quando ele diz o segundo, porque ele já havia dito o primeiro, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, tudo de Levítico se cumpre no Novo Testamento. Tudo. Falando um pouquinho de aplicação prática para o teu dia e para o meu dia. Deus leva a sua santidade muito a sério. De novo, se você gravar isso no seu coração, eu já vou estar agradecido a Deus. Nosso Deus é misericordioso, é bondoso, galardoador, perdoador, poderoso, mas é santo. É santo. Ah, pastor, eu não sei por que Deus não está me abençoando nos negócios. Encaixa. Combina com Jesus. O que você está fazendo? Combina? Talvez. Deus leva a sua santidade muito a sério e por isso devemos também. A tendência hoje em dia, na igreja pós-moderna, é criar um Deus de acordo com a nossa vontade. Né? A gente põe ele numa caixinha, até aqui o senhor pode ir, até aqui eu gosto da sua ajuda, mas nesse setor aqui eu me viro bem, aqui o senhor não precisa se preocupar. Não, deixa ele cuidar de tudo. A tendência na igreja pós-moderna é criar Deus em nossa própria imagem, dando-lhe os atributos que gostaríamos que ele tivesse, em vez daqueles que a sua palavra descreve. E está aqui. Está aqui. E a santidade absoluta de Deus, ou seja, o seu esplendor transcendente e a sua luz inacessível, como está em 1 Timóteo, são conceitos estranhos para muita gente, inclusive para nós, cristãos. Somos chamados a caminhar na luz e repudiar a escuridão de todas as maneiras. Escuridão dos nossos relacionamentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, atitudes, reações. Se tem algo escuro aí, entregue para Jesus. E peça que a luz dele te ilumine todos os seus caminhos, para que possamos ser sempre agradáveis aos seus olhos.
Eu sempre ponho o que eu chamo de um arquivo pessoal, e nesse caso aqui eu quero destacar esses poucos versos. Levítico 6:13, se referindo ainda à necessidade dos sacrifícios, dizia que o fogo tinha que continuamente ser aceso no altar, jamais ser apagado. Como é que eu trago isso para hoje? Não deixe o fogo do Espírito apagar na sua vida. Não deixe. Porque é Ele que te mantém de pé. É Ele que te dá ânimo todos os dias para você acordar e ter esperança que você vai ter um dia melhor. Como é que eu tenho esse fogo aceso do Espírito? Lendo a palavra, orando, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Corrigindo tudo aquilo que você sabe que precisa ser corrigido. Ontem aqui vi exemplos de que se você fez mal a alguém, peça perdão, porque senão a sua chama apaga. Apaga. O que apaga a sua chama e a minha são os nossos pecados. Então, vamos nos livrar dele. Vamos nos purificar. E é dessa maneira, pedindo perdão a Deus por aquilo que você fez, que sabe que não combinou com Jesus. Não entramos numa discussão teológica, se é pecado, não é pecado. Não combinou, não é bom, não é bom. Levítico 19:11 diz assim, não furtem, não mintam e nem enganem uns aos outros. Mas o João está dizendo que eu furto? Não estou não estou dizendo nesse sentido, mas quantas vezes a gente furta a alegria de alguém? Quantas vezes a gente furta a paz de alguém? Quantas vezes a gente furta a esperança de alguém? Furtar na Bíblia, bem na verdade, a Bíblia inteirinha, ela vai muito além do que uma palavra quer dizer. Furtar, às vezes, você acha que é só um dinheiro, uma caneta, um bem. Não, furtar vai muito além disso. Mentir vai muito além disso. Às vezes a gente mente para nós mesmos, dizendo que vou fazer tal coisa, vou ler a palavra, vou me comprometer em orar, vou me comprometer com o curso de obreiros. Mentir para mim mesmo. Então, quando Deus fala não furtem e não mintam, abre um pouco mais. Deixa Deus, através do seu Santo Espírito, te mostrar onde talvez você e eu, possamos estar furtando, possamos estar mentindo e possamos estar nos enganando ou enganando a outros. Porque dessa maneira, aí sim, como está em Levítico 10:10, eu e você vamos fazer a separação entre o santo e o profano. Nós estamos vivendo cada vez mais num mundo em que isso está ficando misturado. Isso tem causado males enormes nas famílias, nos relacionamentos, uma série de coisas. Então, que Deus possa abrir seus olhos e os meus, para que cada vez mais a gente saiba distinguir, separar rapidamente o que é santo e o que é profano. Levítico 19:18 também diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Precisamos desse amor. Precisamos desse amor. Temos ainda um minutinho aqui, eu queria, você não vai ler aí, mas se você quiser abrir comigo lá, Levítico 21, de 17 a 20. O texto, Levítico 21, 17 a 20, diz assim, nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes, portador de algum defeito físico, estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum com algum defeito físico poderá trazer ofertas de alimento ao seu Deus. E ele começa a dizer quais são esses defeitos. Nenhum homem que tem algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, tem o pé ou o braço quebrado, com corcunda ou anão, ou tem um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Uau! Que preconceito contra essa turma. Não tem nada de preconceito aqui. O sacerdote, ele tipificava e tipifica Cristo. Cristo não tem defeito. Aqui,
esses defeitos são todos eles espirituais. Se você tem desejo, eu sei que muitos têm, e cada vez mais Deus vai despertar mais ainda defeitos de servir na casa do Senhor, de ser usado como instrumento de bênção, saiba que tem alguns defeitos espirituais que podem impedir você disso. Primeiro aqui ele diz que um homem cego não está qualificado. Que cegueira é essa? Espiritual é evidente. Aquele que de fato não discerne quando é Satanás falando ou quando é Deus falando. É aquele que não discerne, não enxerga a necessidade do irmão que está em necessidade. É aquele que não vê os planos que Deus tem para ele. Ele é cego, esse não serve. Aleijado. O que é o aleijado? É aquele que não anda sozinho, é o que é arrastado, que a gente chama de brincadeira, mas é o crente carroça, que só vai para a igreja se for levado. Não serve. Então eu não quero ser um crente cego, eu não quero ser um crente aleijado, que se me deixam aqui eu fico, mas se não consigo me transpor para lá. Não, deseje, peça a Deus que você não seja aleijado, que tenha o pé quebrado. Pé quebrado não serve. Por que não serve? Porque também não caminha, não sai do mesmo lugar e é instável. Não consegue ter uma estabilidade, ou seja, todos esses defeitos, nenhum são físicos, todos são espirituais para você e para mim, todos, sem exceção. Corcunda, por que o corcunda não serve? Para onde está olhando com corcunda? Para baixo, é o pessimista, é o murmurador, é o que só reclama, é o que não consegue enxergar absolutamente nenhuma obra de Deus diante dele, mas é o que olha para o chão, e não consegue levantar e olhar para tudo aquilo que Deus já fez e para tudo aquilo que Deus pode fazer. O anão serve? Não, o anão não serve. Por que o anão não serve? Porque não cresce. Se você está assistindo essa aula, fico feliz por isso, porque significa que você quer crescer. Deus tem procurado homens e mulheres de Deus que querem crescer. Crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer no amor, crescer na compaixão, crescer. Anão não serve. Anão não serve. Que mais que eu posso pegar aqui? Tem uma parte que dizia de um rosto ou um olho defeituoso. Sabe o que é um rosto ou um olho defeituoso? É o famoso duas caras. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Aqui você serve a um Deus, lá fora você não serve a esse Deus. Seja dúbio. Não serve. Nós temos que ser o povo do sim, não. Aquilo que você está me vendo falar é aquilo que eu tenho que viver lá fora, não aqui dentro. Eu tenho que ser assim na minha casa, eu tenho que ser assim no meu escritório, eu tenho que ser assim no trânsito, eu tenho que ser assim em todo lugar. Senão não serve. E por fim ele diz ainda que testículos defeituosos também não servem. O que é isso? Não frutifica. Não frutifica, não serve. Eu e você estamos aqui para frutificar ao Senhor. Então, que a cegueira espiritual não nos pegue, que não sejamos aleijados espiritualmente falando, não sejamos mutilados, não temos o pé quebrado, não sejamos um crente que só vai ser puxado, um crente que só ora se a gente tem que ficar convidando, estimulando, vamos orar, irmão, vamos orar. Não, levante a mão e seja o primeiro, eu quero orar. Coloca meu nome aí, quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso, eu quero frutificar. Eu não quero ser um corcunda, um crente corcunda que só olha para o chão e murmura. Não quero mais ser um crente anão que não cresce. Não, eu quero crescer. Eu quero alcançar a estatura do varão perfeito. É isso, meu irmão. O livro de Levítico é lindo, leia. Mas leia com a visão correta. Leia no sentido de que o desejo dele é que Jesus habite em você. E ao habitar em você, ele vai promover uma limpeza que você nunca imaginou. Desde que eu comecei minha caminhada cristã, eu sempre vi tudo aquilo que você tem, ou tudo aquilo que você ganhou e não foi dado por Deus, no momento em que você deixa que ele habite em você, ele vai tirar isso. Uau, eu vivi bem isso. Posso falar de experiência. Porque as primeiras coisas que saem, sabe quais são? Bens materiais. Não dadas por ele.
Aí você fala, pô, mas aí ficou ruim, João. Não, não ficou ruim, não. Não tinha sido ele que tinha dado. Aquilo era peso. Porém, ele não tira só bens materiais não dados por ele, ele tira a culpa do pecado, ele tira a depressão, ele tira a angústia, ele tira a tristeza, ele tira a insegurança, ele tira tudo isso que o mundo acabou colocando em você. Tudo isso ele tira, se você deixar ele habitar em você. Então, ele habita, ele limpa, mas aí ele vai te usar. E o meu maior desejo é que você seja usado e usada por ele com grande poder. Deus abençoe. Excelente semana. Deus ama vocês. Saibam disso. E esse livro foi escrito por causa que ama muito você. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer, te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.